Brasil Popular lança em todo o país o Plano Popular Emergencial. A proposta reúne uma série de medidas para enfrentar a crise política e econômica sob o governo Temer e tem como pressuposto a antecipação da eleição presidencial, a diretas já. A mobilização das esquerdas representadas na frente ocorre em um momento de grave crise política com o governo e o próprio presidente da República encurralados pelas denúncias de corrupção. Conversa comigo a sindicalista Valéria Morato, que preside o Sindicato dos Professores de Minas Gerais e integra a direção da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e desde já agradeço a possibilidade de estar falando num meio de comunicação que tem uma abrangência como tem a TV Assembleia, porque nós normalmente não temos voz, os trabalhadores e as trabalhadoras não têm voz na grande mídia, então esse espaço é muito importante para nós. Muito bem, então vamos lá. O último lance da crise política que está instalada no país e no governo Temer foi justamente a absolvição da chapa Dilma Temer no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que a frente, que é integrada aí pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, da qual a CTB você faz parte, viu essa decisão do TSE? Bom, nós entendemos que a decisão do TSE ela foi acertada. Foi acertada porque estava em julgamento a chapa Dilma Temer. E ela desnuda o que é o judiciário desse país, ou pelo menos o que tem sido o judiciário, a grande maioria do judiciário. Nós vimos e acompanhamos o desenrolar da votação durante 3 dias, né? E durante o desenrolar nós já percebíamos por onde caminharia a votação de cada um dos ministros. É muito interessante porque esse pedido, né, dessa ação, ele entrou logo depois, em 2015, logo depois que 2014 ainda, né? As primeiras ações foram de 2014. Foi 2014, antes da aprovação das contas. Em 2014 ainda, houve a aprovação das contas dessa chapa pelo próprio Gilmar Mendes, né? E o que o relator ponderava com toda a justeza são as provas que apareceram agora nesse momento, que são as provas objeto de delações. E os depoimentos, e né? os depoimentos que desnudam mesmo o que aconteceu, né? E como foi o financiamento de grande parte dos envolvidos, inclusive e especificamente o presidente ilegítimo Michel Temer. Entretanto, essa é uma postura em que se baseia hoje a Lava Jato, que é um processo que vem para destruir o país. Mas, no princípio, você disse que achou acertado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, questiona o comportamento do judiciário e, enfim... O que é fato... Os depoimentos não apontam para a gravidade de uma situação... Apontam e eles reconhecem isso. Das práticas. Né? Apontam e eles reconhecem. O próprio ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele diz o seguinte: é claro que houve caixa 2, caixa 3, um monte de propina, entretanto, não houve somente para essa chapa. Isso, todos os concorrentes também usaram essas forças, o que é relativamente verdade, porque não foi na mesma medida. O financiamento para as campanhas eleitorais, para aquele projeto que vai defender o capital, ele é um financiamento. O que não vai defender o capital, que vai defender os trabalhadores, é outro financiamento, outro tipo de investimento que o capital faz. Então, há
esse argumento dele, ele é em parte verdadeiro, mas há diferenciação. Agora, Valéria, essa é uma percepção do mundo sindical ou não podemos dizer tanto? Não sei, eu penso que agora, nós tivemos durante o início muita dificuldade. Eu falo que a gente estava na Praça 7 e falava sobre isso, sobre a questão da Lava Jato, sobre a atuação do Sérgio Moro, e as pessoas não acreditavam no que a gente dizia, porque para as pessoas a justiça é a justiça. O que um juiz diz é lei. E eles não acreditavam que o juiz tinha parcialidade, que o juiz tinha lado. Esse julgamento no TSE, ele mostra exatamente o lado. A régua que mediu a chapa nesse momento não foi a régua que mediu a cassação da presidente Dilma. Não foi a régua que deu o impeachment da presidente Dilma. Está correto, né, quando o relator diz o seguinte: nós não podemos levar em conta somente delações. Nós não podemos tirar um presidente da República a qualquer momento sem provas irrefutáveis. É isso mesmo que nós acreditamos. Mas não foi o que aconteceu com a presidente Dilma. A presidente Dilma foi impeachmentada, retirada e golpeada sem ter provas, sem ter nada que comprovasse um crime de responsabilidade. Agora, Valéria, e agora? Né? Como é que a permanência do Temer, porque o que estava em questão, de fato, né, a essa altura do campeonato, é se Michel Temer deixaria a presidência por conta de uma decisão que ainda caberia recurso, até no próprio tribunal e também no Supremo Tribunal Federal, sim, mas que ele poderia ter que deixar a presidência porque a chapa foi condenada por abuso de poder econômico, o que não aconteceu, foi absolvida. Como é que agora a Frente Brasil Popular está olhando para frente e como é que isso impacta as decisões que vão ser tomadas? Vocês estão em campanha por diretas, não é isso? Nós entendemos. Como é que isso altera os planos? Não altera. Não altera. Não altera. Então, quais são os planos? Nós entendemos que só o povo na rua, só o povo e eleições diretas para eleger o seu representante real, que apresentará um projeto de país, um projeto que será submetido às urnas e eleito pelo povo, é que terá legitimidade para trabalhar e para governar esse país. Então, nós continuamos com a mesma preocupação e estamos cada vez mais mobilizados pelas diretas já, que passa pelo Fora Temer, né, por diretas já e por nenhum direito a menos. Como tirar Temer? Quando se fala, passa, claro, diretas só poderiam acontecer nessa circunstância, se o presidente deixasse o cargo. Né? O Temer hoje está extremamente fragilizado. Né? Mas faz um discurso contrário. Sim, mas você vê na própria mídia, existe, vamos dizer, um racha. A mídia de São Paulo está dizendo uma coisa, a mídia do Rio já diz outra, um sai em defesa, o outro sai atacando, o que demonstra e o que saiu, o que se rolou, né, segundo informações nos bastidores pós-julgamento do TSE, é o seguinte: nós vamos ter que nos rearticular com a base de sustentação se quisermos aprovar as reformas. Isso mostra uma fragilidade e uma contradição entre a própria base governista. Então, nesse sentido, o povo precisa se apropriar e pedir a retirada dele. Né? Provas para a retirada e para o crime de responsabilidade e de abuso de poder, nós temos várias. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos aí. Agora, essas eleições, quando se fala em diretas já, o que enfim, esses movimentos, a Frente Brasil Popular, as frentes que estão envolvidas, né? Porque não é só a Frente Brasil Popular. Mas, Frente Povo Sem Medo, todas as centrais sindicais. São as esquerdas, né, que estão mobilizadas em torno dessa ideia. Quando se fala em diretas já, está se falando em eleições gerais ou está se falando em eleição para a presidência da República?
Há uma dificuldade em entender uma fala para eleições diretas gerais nesse momento. O Congresso é extremamente conservador e não está do lado dos trabalhadores e nem do lado do povo. Esse governo impopular, ele é também, ele teve consolidação do parlamento. Nenhum de nós vai se esquecer daquele fatídico dia do sim, 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 né, pela minha família, pelo meu cachorro, que fez com que se iniciasse o processo de impeachment da presidente Dilma. Então, esse Congresso jamais vai aprovar a eleições gerais diretas. O que teria que ser uma PEC, teria que ser uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição. E existe uma PEC que será apreciada amanhã, inclusive, que diz... Na Comissão de Constituição e Justiça, né? Que diz sobre a possibilidade de eleições diretas nesse momento para a presidência da República. Mas estritamente para a presidência da República. Agora, fico pensando, fazer eleições no Brasil não é mole, né? As pessoas, eu não sei se as pessoas têm a exata dimensão do que é a estrutura que se monta, né? Quando a gente vai lá na nossa sessão eleitoral, tem uma estrutura dessa pelo país inteiro, e nas grandes cidades isso é relativamente gigantesco, mas é relativamente simples nas escolas e tal, mas nós temos lugares, regiões do país extremamente complexas. Enfim, é um processo bastante complicado, que não se faz em 1, 2 meses. Sim. Né? Como é que vocês estão pensando isso? Né? Como fazer eleição presidencial num espaço curto de tempo, e isso sem falar que a própria saída do presidente Michel Temer é um complicador, já que ele está disposto, já deu demonstração que está disposto a ficar a qualquer custo. Olha, as eleições, o processo tem prazo, eleitoral... sabe? Isso eu falando que 2018, tá perto, que são as eleições gerais previstas, né? Quando nós teríamos eleições normais, então está aí, há 1 ano e pouco. Né? Passando a PEC das eleições gerais, muda toda a correlação de forças. E essa correlação de forças é muito importante para que nós possamos colocar o país nos trilhos novamente. Há uns tempos, 3, 4 meses atrás, antes da greve do dia 15 de março, que foi a primeira greve que foi puxada pela educação, eu já dizia aos professores em que eu visitava para mobilizar. Se nós conseguirmos fazer com que essas reformas, inclusive naquele momento era só a reforma da Previdência, se a gente consegue jogá-la para agosto, nós já teremos uma grande vitória, porque a partir daí não há votação, porque os deputados voltam para suas bases, porque tem eleição ano que vem. E aí não vão votar. Só que nós estamos no estado de golpe, no estado de exceção, vamos dizer assim. Se acontecer mesmo, se passar a PEC das eleições diretas, o próprio Congresso vai olhar com outros olhos essas reformas. A retirada de direito, porque eles vão precisar do voto. Né? Entretanto, a gente olha e tem uma sensação de que há bancadas inteiras que a base do Temer ainda não está tão sensibilizada assim aos apelos populares. Por isso a rua é importante. Pois é. Porque pressiona os deputados. Após a reforma da Previdência, a primeira votação, ou quando começou a se organizar a reforma da Previdência, em que nós dizíamos e estampávamos nos postes, vamos dizer assim, como dizem eles, o nome dos deputados favoráveis à reforma, eles ficaram extremamente incomodados e muitos mudaram de lado. Mudaram e disseram que mudariam o seu voto. O que acontece é que aí veio o atropelamento existia um projeto de lei 4330 que estava no Senado, né, e que dizia da terceirização irrestrita. E havia um outro projeto que já estava desde 98, que tramitava, já havia sido
votado na Câmara, no Senado, e estava arquivado. Então, o Rodrigo Maia retira esse projeto, né, e vota a toque de caixa aquela primeira reforma, que é uma reforma do sucateamento dos trabalhadores. Ela não diz respeito só à terceirização. Ela já abre brecha para várias questões. E imediatamente vem colocar a reforma trabalhista, que interessa, enquanto a reforma da Previdência interessa muito o grande capital, porque ela privilegia a previdência privada, a reforma trabalhista nos coloca numa condição de trabalho escravo, novamente. É isso. Agora, me chama a atenção, por exemplo, um personagem que hoje tem na mão, né, justamente esse projeto da reforma trabalhista. Uhum. Essa PEC, na verdade, essa PEC no Senado, que é o Ricardo Ferraço, que é um senador que que é o relator da proposta, e é um defensor de que o partido dele, o PSDB, desembarque da base do Temer. Eles estão dispostos, o PSDB, como fiel aí da balança que está garantindo ao Temer essa, pelo menos é o que a gente consegue supor, é que o PSDB sustenta ali aquela base coesa. Se o PSDB sair, há uma previsão de esgarçamento. Ele fica simplesmente com o DEM e o PMDB, parte do PMDB, né? Esse parlamentar, que é uma figura-chave, ele está tocando rapidamente, ele está se empenhando no avanço da reforma da Previdência. Eles estão correndo contra o tempo. E, ao mesmo tempo, ele quer o desembarque. Então, assim, dá a nítida impressão de que o Congresso, nesse momento, o Senado, não estaria preocupado se está ou não está na base do Temer. O negócio é passar e eles dizem proposta. Isso. Eles dizem isso. Ontem o Alckmin disse isso, inclusive. O PSDB, estando ou não na base do governo, nós vamos aprovar a reforma trabalhista. Então, o que eles não querem hoje? Se ligar ao Temer, que está cheio de denúncia. Então, eles querem, aquela, né? Eu sou seu amigo. Era importante ser da base para fazer isso. Agora é importante não ser? Tá vendo? Então, esse tipo de amigo. Eu fico pensando, Valéria. Só na rua. Pois é. Só com a pressão popular. Você repetiu isso já várias vezes. Mas o que nós vimos na última greve geral? Muitos analistas dizendo que ela ficou aquém do que se esperava. E que a população, o grosso da população não foi para a rua. Né? Você tinha ali uma boa representação de movimentos, do sindicalismo, de uma parcela da classe média, mas não estava na rua o povão, digamos assim, né? A massa da população. Primeiro... E é essa massa que é capaz de reverter, não é? Sim. O andar da carruagem no Congresso. Ou não? Sim. Por isso eu digo várias vezes que só rua. Porque se eu tenho uma massa na rua, ela entendeu o que aconteceu e a gravidade do problema. E nós temos visto que isso tem sido uma crescente. Quando a gente ia para a Praça 7, conversava com as pessoas repudiavam o nosso discurso, não entendiam o nosso discurso. Hoje não. Hoje há um acolhimento a isso. O movimento do dia 15 de março, que foi o primeiro, que foi a greve puxada pela educação, num congresso da CNTE, em que esteve presente a CONTE, e as duas confederações assumiram a greve geral puxada pela educação, e inicialmente, ou imediatamente, as centrais também aderiram. Foi uma coisa maravilhosa. Se parou e conversou com pessoas, ou movimentou-se o país inteiro. Né? Em Belo Horizonte, nós tivemos escolas, ou nós saímos da Praça da Estação com mais de 100 mil pessoas. Então, isso já foi Você acredita que está crescendo um sentimento? O dia 28, os analistas que não concordam,
eu não sei também qual é a medida, porque Belo Horizonte, os ônibus, quando começaram a circular, circulavam vazios. Nós não tínhamos a intenção de movimento de rua, era de parada, era greve. O instrumento de luta dos trabalhadores é o cruzar os braços. Isso vai valer para o dia 30? Vai a valer greve geral está 30. sendo chamada para o dia 30 de junho. 30 de junho. Uma outra greve geral. 30 de junho. Então foram essenciais aqueles setores que entraram, metrô, rodoviários, a própria polícia tratou de forma diferente, né? Tirando Você São Paulo, acredita, então, na Rio, ampliação? Eu acredito. 24 agora de maio, que nós estivemos em Brasília e fomos duramente atacados, eu fiquei 3 dias com os olhos vermelhos e ainda sentindo asfixiada pelas bombas que nos foi jogada. Não foi jogada à toa. Foi porque nós éramos a polícia de Brasília, disse 150 mil pessoas. Mas nós éramos mais. Estava maravilhoso e assim, crianças a idosos, de crianças a idosos. Muito trabalhador rural, muita juventude, entendendo todos a gravidade do momento e do desmonte do Estado que tem sido feito. Não existe, a palavra reforma, ela é errada. Ninguém reforma a sua casa para piorar. Então, ela é um desmonte das leis trabalhistas, é o desmonte da Previdência Social, é a impossibilidade dos trabalhadores usufruírem do que contribuíram durante o seu tempo de trabalho. Agora, logo no início da entrevista, eu abri me referindo ao Programa Popular Emergencial, o Programa Popular de Emergência, sim, que a frente está lançando. Houve lançamento em São Paulo no final de maio, houve lançamento aqui há 2 dias, 2, 3 dias, né? E isso está ocorrendo em vários pontos do país. Tá. O que é exatamente esse plano? A que ele veio? Quais são os eixos centrais dele? Primeiro, nós temos que lembrar que o plano ele é emergencial e ele é uma perspectiva do que pode voltar a ser o Brasil. Então, aonde está sendo, como esse governo está desmontando o Estado, então nós precisamos agir em todas as frentes. E o início dele é a derrubada desse governo ilegítimo, impopular e antinacional, porque ele está entregando o nosso país ao imperialismo norte-americano, isso aí não resta a menor dúvida. Esse é o primeiro passo. E eleições diretas. Por isso, o nosso foco é esse. Nenhum direito a menos, eleições diretas fora Temer. Mesmo que seja eleições diretas... Só para presidente. Não, pois é, assim. Mas assim, que isso só seja possível fazer no final do ano. Aí vai ter 1 ano de governo. Isso na melhor das hipóteses, né? Porque um processo de impeachment durou, da presidente Dilma durou 9 meses. Né? Esse mas o que nós precisamos discutir é que só um governo, e aí entra a correlação de forças que eu disse anteriormente, só um governo eleito pelo povo, o projeto aprovado pelo povo. O que houve um golpe? O que foi apresentado e eleito não servia ao capital. O PMDB apresenta a Ponte para o Futuro, que a presidente Dilma não topa, e aí eles falam, tem fala do presidente Temer dizendo isso, foi aqui que ela errou. Ela não topou o projeto Ponte para o Futuro, então ela não vai ficar. Ela fez a denúncia do Eduardo Cunha lá, né? Ele então abriu o processo de impeachment e estava tudo organizado. Eu te interrompi, desculpa, só para concluir que o nosso tempo está acabando, sobre como se fundamenta o plano, né? O que é exatamente o plano? Na verdade, é uma proposta, mas o conteúdo dele. É uma proposta inicial de um projeto nacional de desenvolvimento, onde nós precisamos atacar na democratização do Estado, reforçar e voltar um Estado democrático de direito, de desenvolvimento, de emprego e renda, porque nós hoje temos 14 milhões de desempregados nesse país e a tendência é piorar. Né? Reforma agrária e agricultura familiar, que também está sendo desmantelada, a nova lei de agricultura familiar que veio acabou
com o plano de agricultura familiar. Uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas, que taxe a questão das heranças. Nós precisamos passar por aí numa reforma tributária. A questão dos direitos sociais e direitos trabalhistas também precisam ser garantidos, os elementos básicos que estão sendo derrubados. Um direito à educação, à saúde, à cultura, à moradia, que são também princípios básicos e que estão indo para o ralo com essas reformas. Segurança pública, direitos humanos e cidadania, defesa do meio ambiente e a soberania da política externa. Então, são esses pontos, que não dá para eu descrever aqui agora, mas são esses pontos que estão sendo apresentados à população, que foi aprovado junto com representantes das centrais, junto com representantes da frente do Brasil inteiro, reunidos em São Paulo, construído e consolidado para mostrar para a população brasileira que esse país tem jeito e que nós podemos dar um jeito nesse país. Então, com essa perspectiva e com esse olhar é que nós, então, estamos construindo a greve do dia 30, e no dia 16 temos aqui um ato pelas diretas com os artistas, aproveitando o Congresso da UNE também, que vai ser aqui, o Congresso Nacional da União Brasileira, da União Nacional dos Estudantes, que é o ícone da democracia, do espaço democrático de direito, que é a União Nacional dos Estudantes. E durante essa semana, até o dia 30, até o dia 20, depois faremos até o dia 20, depois até o dia 30, o lançamento e a discussão da frente em várias frentes, vamos dizer assim. Na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na Universidade, na PUC Minas, a UFMG, junto com os trabalhadores públicos, os servidores públicos na cidade administrativa e nos bairros. Tem trabalho pela frente. Estamos, mas bem. Temos disposição. Valéria, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço novamente a presença, estamos à disposição e contamos com todos os telespectadores para no dia 30 cruzarmos os braços em defesa do Brasil, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da Previdência Social, por nenhum direito a menos. Por diretas já. Eu conversei com a sindicalista Valéria Morato. Ela é presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e integra a direção da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nosso assunto aqui, o trabalho que a Frente Brasil Popular está fazendo, que encampa aí os sindicatos e as centrais também, pela defesa das diretas já, enfim, por uma proposta de crescimento do país e para a retirada de Temer da presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.